Machado de Assis é um caso hoje excepcional. Estamos comemorando, se é possível comemorar a morte, mas, enfim, o centenário de morte de Machado, né? E ele se tornou, naturalmente, quase como voz unânime, o maior escritor brasileiro, né, do século XIX, com certeza, e talvez até hoje. O fato é que Machado tem um percurso pessoal, né, um destino pessoal bastante interessante e pode-se dizer até um pouco inesperado para o Brasil. Ele nasceu no meio de uma família pobre e no antigo Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, isso lá em 1839. Para a gente situar, 1839 era ainda o período regencial, depois da saída do Dom Pedro I e antes da coroação do Dom Pedro II. A formação do Machado de Assis se deu aparentemente em casa, sem que ele tivesse frequentado escolas, e não há, inclusive, documentos nem testemunhos de que ele frequentou escola, portanto, teve uma escolaridade, não é, normal, que também não era de rigor na época. As escolas eram muito poucas e de difícil acesso à população mais pobre. Então, aparentemente, a educação inicial do Machado, o seu letramento, vamos dizer, deve ter se dado no interior da família rica, que era a proprietária da chácara do Livramento, ali no morro. Ele aprende, inclusive, francês, e sobre o aprendizado do francês correram muitas lendas, se inventaram muitas histórias, mas até hoje também não há provas decisivas de quais meios ele teria utilizado para aprender o francês. O fato é que, a partir de certo momento, já na adolescência, ele sabe bem francês e está escrevendo, inclusive, poemas em francês e lendo. É preciso lembrar que a língua francesa, naquele momento, tinha o peso e a credibilidade da cultura letrada, literária, que, em parte, tem hoje, generalizadamente, a língua inglesa no Brasil. Então, o seu aprendizado do francês pode ter ocorrido, e possivelmente foi assim, no meio em que ele convivia, não é? E muito cedo ele se desloca para contatos jornalísticos na editora do Paula Brito, passa a colaborar com jornais, com revistas. Não é uma colaboração ainda adolescente, mas, de todo modo, aos poucos ele vai se firmando. Há uma riqueza de detalhes que se assevera a respeito disso, mas esses detalhes, de fato, são, em boa parte, inventados e, em outra parte, baseados nos próprios testemunhos que o Machado deixou, não biográficos, que ele nunca escreveu sua autobiografia, mas testemunhos que ficaram a partir da sua colaboração jornalística. Quando o Machado vai se firmando enquanto jornalista, mas era um tipo de jornalismo curioso, porque era um jornalismo que pode-se dizer literário. Ele publica nos jornais poemas, pequenas traduções, e também ele passa a se dedicar, a partir de certo momento, ao teatro. Embora ele nunca tenha conseguido ser um teatrólogo, vamos dizer, de peso, mas a sua dedicação ao teatro o leva também a traduzir peças francesas e conseguindo uma inserção no meio intelectual que vai aos poucos se consolidando. Com alguns saltos, a gente pode dizer que já ali nos anos de 1860, com 20 e poucos anos de idade, ele trabalha mesmo como jornalista, fazendo a cobertura dos debates da Câmara dos Deputados, e deixou, inclusive, uma colaboração interessante a respeito disso. Depois, através de amizades diversas, inclusive a do Manuel Antônio de Almeida, o célebre romancista, autor das Memórias de um Sargento de Milícias, ele acaba conseguindo um trabalho na imprensa oficial. Esse trabalho na imprensa oficial parece que ele consolida um pouco a carreira
e lhe propicia meios de subsistência que não era muito fácil naquele momento. Voltando um pouco, o Machado é um produto híbrido, né, do ponto de vista étnico, muito curioso, porque o pai dele era brasileiro, mestiço, provavelmente mulato, mas do qual não ficou nenhuma documentação visual, não é? E a mãe era uma portuguesa que tinha vindo para o Brasil. Esse esquema, curiosamente, ele reproduz depois, ele mesmo sendo, né, mestiço e tendo se casado também com uma portuguesa. Então, é um movimento curioso que há, né, em que ele reproduz a história familiar, que era a do pai, né, e ele retoma depois. E vive, né, a Carolina, a mulher dele, com quem ele se casa em 1869. Nessa altura, ele já era um romancista... Não, perdão, romancista ele não era ainda. Ele passa a escrever romances na década de 1870. Mas ele já era contista, poeta, teatrólogo, crítico literário, né, e jornalista com aproximações intensas em diversos jornais e revistas da época. O Machado passa uma colaboração intensa numa revista, né, que havia no Rio de Janeiro, que se chamava O Jornal das Famílias, e onde ele escreve uma quantidade enorme de textos, especialmente contos, que alguns críticos consideram de menor importância, mas que ele mesmo não atribui tão pouca importância, tanto que ele junta, na década de 70, esses contos saídos no Jornal das Famílias e mais um ou outro, e publica 2 livros de contos. São As Histórias da Meia-Noite e Os Contos Fluminenses. O casamento também significa uma certa estabilidade econômica, não porque a Carolina fosse rica, mas porque ele passa a trabalhar agora como funcionário público e tem, apesar de grandes dificuldades financeiras no início do casamento, testemunhados por cartas que ele envia a amigos e tal, pedindo socorro financeiro, né, ele acaba estabilizando a sua posição. E na década de 1870, portanto, logo após o casamento, é que ele passa a se dedicar, além da poesia, do teatro, né, de escritos jornalísticos, ele passa a se dedicar ao romance. E é na década de 70, que ele escreve os 4 primeiros romances, né, o Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia, tornando-se uma espécie de, entre aspas, sucessor do José de Alencar, que era então tido como o patriarca das letras brasileiras, né? O Alencar morre em 77 e o Machado publica esses 4 romances, sendo o último, Yaya Garcia, desta primeira fase, né, em 1879, portanto, já 2 anos após a morte do Alencar. E aí passa a ser reconhecido como uma espécie de, entre aspas, também, um novo patriarca, né, que está surgindo. A partir de 1880-81, com a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro na Revista Brasileira, em capítulos, que sai entre março e dezembro de 1880, depois em livro, em 81, o prestígio do Machado de Assis torna-se, né, relativamente grande, ainda que ele passe a escrever uma literatura, digamos, menos acessível a um público mais amplo, e talvez ele tivesse um número maior de leitores para os 4 primeiros romances, que inclusive saem também em folhetins e depois em livro, na década de 1870, e menos leitores a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje há um estudo excelente de um professor aqui da casa, o Hélio Guimarães, que se chama Os Leitores de Machado de Assis. Este livro faz um levantamento minucioso de tudo o que ele conseguiu encontrar, que não é pouca coisa, uma pesquisa de grande fôlego, sobre as manifestações existentes na imprensa brasileira, especialmente a do Rio de Janeiro, a respeito dos romances do Machado de Assis, na ocasião em que foram publicados. Então, a gente observa como curiosidade, por exemplo, apesar da importância que tem as Memórias Póstumas de Brás Cubas,
não é? Como eu disse, primeiro saído em folhetim, depois saído em livro, foram pouquíssimas as manifestações de leitores e da crítica a respeito desse romance. Fazendo uma comparação assim rápida, o Mulato, do Aloysio Azevedo, que saiu no mesmo ano de 81, recebeu mais de 200 artigos e resenhas pelo Brasil todo, enquanto o Brás Cubas recebeu 3 ou 4 ou 5, não tenho a memória exata agora, né, apenas de manifestações. E todo mundo, e especialmente uma ou outra manifestação de leitor mais astuto, se perguntando que tipo de romance é aquele, se inclusive de fato era um romance. Então vê-se que a produção machadiana a partir de Brás Cubas torna-se uma espécie de corpo estranho na literatura brasileira, e esse corpo estranho é, de fato, o que acabou se tornando para nós hoje, né, em 2008, uma espécie de cânone, que, entretanto, é divergente e é diferente, né, do cânone geral da literatura brasileira. Poderíamos até pensar em 2 cânones. Um da literatura brasileira, digamos, romântica, realista, naturalista, né, para pensar o período machadiano, e um outro seria um cânone específico de Machado, que tem algo de romântico na sua primeira fase, depois tem uma espécie de questionamento e invenção que perfilha alguma coisa do realismo, mas também é antirrealista. Só para dar um exemplo, romance machadiano, regra geral, não respeita a verossimilhança. Mas, sem embargo, embora não respeite a verossimilhança, que era um dado fundamental do realismo, ele também não foge inteiramente à verossimilhança. Por quê? Porque havia no projeto machadiano não só publicar literatura na Torre de Marfim, mas ser lido. Tanto que grande parte da sua obra, mesmo da fase madura, ele publica em folhetins. Como eu disse, do Brás Cubas, também o Quincas Borba, né, o Dom Casmurro não publica em folhetins, mas ele publica pelo menos um capítulo no jornal, e depois Esaú e Jacó e o Memorial de Aires, que são os 2 últimos, de 1904 e 1908, ele não publica em folhetins, ele só sai em livro. Mas, independente disso, ou somando a isso, o fato é que ele continua colaborando intensamente, né, na imprensa, seja através de poemas, mas agora especialmente com contos e com crônicas. Alguns dos contos mais extraordinários e terríveis do Machado, ele publicou no maior jornal da época, o jornal mais conhecido e famoso, que era a Gazeta de Notícias, a mostrar como o empenho dele, digamos, na formação de um público leitor, fosse capaz de ler literatura de qualidade, era completo esse empenho. Ele era um homem, né, que estava, ainda que fazendo, não poucas vezes, a demolição, digamos, dos valores estabelecidos, com uma linguagem que tornava, até certo ponto, receptiva à própria demolição, mas tinha também uma espécie de intenção subjacente ou subterrânea que era edificante, ou seja, de construir um leitor, programar um leitor que fosse capaz de ler aquela literatura que ele fazia, mas também contribuir, de um modo ou de outro, digamos, para o alevantamento cultural do país. Isso tanto é verdade que lá em 1896, 97, ele vai ser uma das principais figuras na criação da Academia Brasileira de Letras. Se não tivesse esta intenção, né, de todo modo edificante, ele não se preocuparia com a academia. Mas não só se preocupou, criaram a academia, instalou a academia e ele foi eleito o seu presidente perpétuo, o que durou até a sua morte em 1908, que é por isso que estamos agora comemorando aqui o centenário dele. O contexto histórico em que o Machado escreveu, não é todo ele marcado, digamos, pelos pequenos e pelos grandes acontecimentos da vida brasileira do século XIX.
A primeira coisa muito importante, fundamental, embora hoje combatida por um ou outro crítico, especialmente estrangeiro, né, que chegaram a dizer assim, não aguento mais falar de escravidão na obra do Machado de Assis, mas o fato é que a escravidão integra a obra do Machado de Assis, não com um discurso, digamos, demagógico ou populista contra a escravidão. Eu vou depois tentar explicar um pouco o modo como o Machado encara, mas a escravidão está toda lá, está muito viva, e isto não é pouca coisa. De lembrar que a escravidão abolida em 88 praticamente acompanha a vida pessoal e intelectual do Machado até ele se tornar já um provecto senhor de meia-idade. E ainda assim, nos dois últimos romances, a questão da escravidão está inteira e viva, no Esaú e Jacó e também no Memorial de Aires. Os outros acontecimentos relevantes, né, são, inclusive, aquelas leis que a classe escravista brasileira promulgava, que era um modo, vamos dizer assim, de ceder um anel para não perder os dedos. Então, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que, na verdade, prorrogou a escravidão até 88. Veja, a lei do ventre livre era de 1871. A quantidade de escravos, né, libertados com a lei do ventre livre era irrisória, né, em relação a todas as astúcias que os escravistas utilizavam para continuar segurando as crianças que seriam livres, né, na condição de escravo real ou, né, de escravo virtual. O fato é que o Machado vive isto intensamente e a sua obra carrega uma espécie de desilusão, para não dizer até de pessimismo, que tem a ver com este processo histórico. Depois, a abolição da escravatura em 88 e a República em 89, né, entram com uma força extraordinária também na sua obra. Só vou lembrar um episódio, já muito amplamente documentado. Ele estava publicando em folhetins o romance Quincas Borba, que começou a publicar em 88 para 89, se não me falha a memória, e, de repente, vem a proclamação da República. E ele entra numa espécie de impasse formal e histórico, que ele passa cerca de 4 a 5 anos, né, a data é aproximada, sem publicar. E depois, lá para frente, passado esse tempo, ele retoma a publicação do romance. Ou seja, ele está vivendo tão intensamente, tão dramaticamente, não é, como, aliás, o país também, esses episódios, que isso cria uma espécie de constrangimento, ou uma pedra no meio do caminho, para lembrar o Drummond, que ele não consegue dar continuidade ao romance. É preciso estabilizar um pouco a situação, tanto do país como a dele próprio, para ele poder, digamos, perceber mais adequadamente a matéria histórica e dar continuidade. Eu queria fazer alguns comentários que eu acho que são importantes, porque isso também ajuda a localizar o público, né, a respeito da crítica machadiana, ou seja, dos autores que se debruçaram, né, sobre a obra do Machado. Acontece que, durante um largo período, pelo menos até os anos de 1950, a crítica foi relativamente pequena. Eu digo relativamente pequena, mas não quer dizer que não tem nada, tem algumas coisas importantes e tal. O primeiro ataque frontal que o Machado sofreu foi do Silvio Romero, logo defendido, foi o Machado, pelo conselheiro Lafayette. Agora, depois da morte dele, né, saíram alguns livros abordando alguns aspectos interessantes. Mas a primeira leva de estudos sai na década de 1950, quando se comemora o cinquentenário da morte dele. Aí aparecem alguns estudos interessantes, né, tipo a Lúcia Miguel Pereira, o Augusto Maier, o Eugênio Gomes, né, entre outros. Mais à frente um pouco, começam a aparecer outros estudos, mas, de fato, há uma consolidação também do cânone crítico, não é? Eu diria assim, a partir dos anos 1980. De 1980 para cá, vamos dizer, nos últimos 25 anos,
a ampliação dos estudos sobre Machado é enorme, e a abordagem de múltiplos aspectos, de diferentes questões, que tanto desmentem a famosa tese de que o Machado era absenteísta, que não se ocupava não se preocupava com a vida dos pobres e dos escravos. Isso tudo foi largamente desmentido, e percebeu-se, inclusive, que o Machado, na sua obra, fazia um esforço enorme de leitura do Brasil, que ele não tinha uma preocupação simplesmente metafísica com a literatura, ainda que isso também passe, e talvez menos por conta do Machado e mais por conta das ilusões dos seus personagens narradores. Então eu vou alinhar alguns críticos, né, e certamente praticando injustiça com algum que eu vou esquecer, mas o esquecido que se sentir injustiçado, considere-se incluído, né, que não é intenção. Então, nos últimos 25 anos, nós temos contribuições do Antônio Cândido, do Roberto Schwartz, do Raimundo Fauro, do Alfredo Bose, que revisaram, releram e incorporaram dimensões, inclusive insuspeitadas, sobre a obra do Machado de Assis, tanto do ponto de vista histórico-sociológico, quanto do ponto de vista formal. Depois, mais recentemente, nós temos estudos pioneiros que abriram outros horizontes, independente de concordar ou não, né, com esses estudos, tipo o estudo do Enilton de Sarrego, que faz a filiação do Machado à tradição luciânica, do Luciano de Samosata, que se chama o Calundu e a Panaceia, mas antes ainda, né, o José Guilherme Melchior parece que foi o primeiro a abrir esta veia, né, este caminho para pensar o Machado relacionado com a tradição luciânica. A partir daí, consolidam-se os estudos, especialmente do Roberto Schwartz e do John Gladson, o nosso grande crítico inglês, né, que, na esteira do Roberto, mas incorporando pesquisas e avançando outras pesquisas, né, também traz uma contribuição fundamental. Críticos que eu já me referi, como o Alfredo Bose, né, continuaram escrevendo e estudando Machado. E, mais recentemente, trabalhos como o do professor Hélio Guimarães, que é nosso colega, que eu já me referi, os leitores do Machado de Assis, trouxeram, digamos, um horizonte novo, porque demonstram agora as condições de produção e de circulação da obra machadiana. O professor Sidney Chalhoub debruça-se sobre o estudo do Machado de Assis, historiador. O professor José Miguel Wisnik tem trazido uma contribuição muito interessante, né, estudando especialmente a preocupação machadiana com a forma literária e a presença da música, né, no Brasil do seu tempo. Eu certamente estarei esquecendo outros que eu leio e gosto, né, mas, de todo modo, essas contribuições, né, se somam, inclusive, à contribuição, por exemplo, de um professor português, né, o Abel Barros Batista, que escreveu 2 grandes livros a respeito do Machado, ora perfilhando, ora contestando e divergindo das leituras brasileiras, mas, de todo modo, constituindo uma contribuição a mais. Isso tudo revela apenas, eu diria, a grandeza do Machado. Como um escritor do porte, né, dele, constitui no Brasil o que talvez seja um correspondente de Shakespeare na Inglaterra, ou de Dante na Itália, ou de Flaubert e Balzac na França, e assim por diante. Portanto, estamos diante, né, de um grande escritor. E, como todo grande escritor, montanhas e montanhas de livros de crítica vão se escrever, né, sobre ele, sem que isto, né, esgote ou dê conta e apareça uma versão definitiva. A literatura do Machado de Assis, ela tem uma implicação que é muito interessante, porque praticamente é inegável, ninguém nega, né,
que o Machado tem uma leitura, digamos, corrosiva, né, e negativa do Brasil do seu tempo. Ainda que esta dimensão construtiva e edificante a que eu me referi também exista. Mas, na superfície, parece muito difícil a um leitor tomar, por exemplo, o fecho de um romance, como As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Lê isto com otimismo. Agora, este, entre aspas, pessimismo metafísico, né, ele era também histórico, porque essa afirmação não é só do Machado, no nível da enunciação é do Machado, mas no nível do enunciado é do Brás Cubas. E quem era, afinal, o Brás Cubas? O Brás Cubas era um homem rico, formado em Coimbra, que viveu absolutamente ocioso, proclamava-se um sujeito liberal e era, ao mesmo tempo, liberal e beneficiava-se o tempo todo das vantagens da escravidão. E era ainda um homem que, do ponto de vista, vamos dizer, capitalista, era um sujeito completamente arcaico, porque herdou a fortuna do pai da família, muito rico, nunca jamais investiu um tostão, né, para, digamos, fazer o capital de que ele era detentor, fazer esse capital proliferar, se reproduzir. Então, não era um dinheiro, digamos assim, para produzir bens, mercadorias, serviços. É um dinheiro entesourado e ele morreu, inclusive, orgulhoso de ter 300 contos e deixar umas letras, né, para uns amigos e tal. Ora, este impasse, digamos, entre o arcaico e o moderno é uma questão fundamental no Machado de Assis. A procura, por exemplo, digamos, de conteúdos históricos e sociais e psicológicos, né, se justifica? Se justifica. Mas, de um ponto de vista amplo, né, esses impasses todos, sociais, históricos, psicológicos e tal, inserem-se numa discussão mais ampla, que era a perplexidade e, até certo ponto, a desilusão do Machado de pensar a modernidade do Brasil. Como é que país, afinal, ia sair do impasse, vamos dizer assim, do liberalismo convivendo com a escravidão, em que a classe dominante, que proclamava liberal, ao mesmo tempo não abria mão da escravidão. Isso colocava um impasse que o Machado estuda nas suas minúcias psicológicas, como é que a consciência das personagens, né, trabalha e se acomoda, né, seja do ponto de vista das vantagens que tem, mas seja do ponto de vista das humilhações que elas se obrigam a viver. Então, outra coisa, nesse ponto, o Machado tem uma extrema sensibilidade para mostrar o modo de inserção dos escravos e dos pobres numa sociedade como essa, onde as personagens que são de classe dominante não têm olhos para ver, mas o Machado insere essas personagens, né, ainda voltando ao caso do Brás Cubas, como a Dona Plácida, insere essas personagens a mostrar como a classe dominante, ela sim, não o Machado, era indiferente à sorte dos pobres e, ao mesmo tempo, ela usava de toda a perversidade que lhe era possível, né, para manter os pobres, digamos, no seu lugar. Herança que, casualmente, não foi superada no Brasil até hoje. Se há um lugar que, né, no Brasil todo mundo mais ou menos reconhece, inclusive os pobres, é o lugar dos pobres. E o Machado saca esta coisa. Agora, como é que isto, digamos, não provocava escândalo ou não provocava censura, alguma coisa no seu tempo? É que, a meu ver, Machado de Assis utilizava uma estratégia retórica que consistia fundamentalmente no uso de uma ironia, que era uma ironia de fundo, tão forte, tão interessante, que a tradição da retórica chama a ironia que utiliza a tática da ação. O que quer dizer isto? É uma ironia que utiliza a simulação e a dissimulação. Ou seja, a voz irônica, diante da matéria histórica com que ela está trabalhando, ela vê o seguinte: esta matéria histórica,
é de tal gravidade que ela não tem solução a curto prazo. E que se a voz narradora, que está lá, na verdade, no Machado de Assis, digamos que é o nível da enunciação, oferecer os argumentos contra essas personagens que constituem a matéria histórica, o que é que vai acontecer? Essas personagens vão se utilizar desses argumentos para fazê-los voltar contra a voz democrática, que está oculta, mas que é a do próprio Machado. Nisso, o Machado faz uma operação textual que é assim: quero manter a confusão e o mal-entendido até o fim. Se quisermos um exemplo, eu vou terminar de explicar isso, né? Podemos pensar no caso do Dom Casmurro. Afinal, estamos nós aqui, né, gravando isto, o público assistindo, Capitu traiu ou não traiu? Né? Veja que a confusão permanece, né? Não tem como resolver, e mais ainda, é pior, porque o fato da Capitu ter traído ou não é relevante. Então há um deslocamento, até mesmo da questão central. Bom, voltando ao ponto desta ironia estratégica, então, o Machado não está preocupado em resolver o problema. Ele está preocupado em estaquear e mostrar qual é o problema. E quem é que vai resolver o problema? Quem vai resolver o problema é a história. É a história do país, são os homens que fazem e que constroem o país. Então, neste sentido, esta ironia estratégica permite a ele também que trabalhe, né, com uma dupla herança, não só observando a vida social, de um lado, observando também, do mesmo lado, a literatura brasileira, que era feita no seu tempo e que era anterior a ele, e também observando a literatura estrangeira. O Machado era um leitor, como a gente chama, de pantagruélico. Ele lia tudo, ou de quase tudo, e tinha uma memória extraordinária. E mais, operava, né? Aí eu preciso fazer um parênteses, me lembrar, né, da contribuição inestimável do professor Gilberto Passos, né, que é aqui também da faculdade, que estudou o influxo francês do Machado de Assis. Então, o que faz o Machado? Ele lê a França, por exemplo, ou a Inglaterra, ou enfim, ou a Alemanha, ou a Itália, e desloca passagens e textos e contextos e livros, né, lá do seu lugar original, e faz uma adaptação ao Brasil. Ora, esta adaptação ao Brasil quase sempre resulta numa espécie de operação do riso, operação irrisória, não é? Porque, às vezes, um episódio, digamos, que liga o Napoleão, que tem um peso histórico extraordinário na vida do Ocidente, se articula com uma situação mesquinha da vida brasileira. Esse deslocamento permite ao Machado, em grande escala, né, operar com a ironia, mas operar também com a sátira, não é, com o riso e com o humor. O conjunto desta operação retórica, né, produz efeitos que a gente ri até hoje, ainda que a gente já tenha lido um sem número de vezes. Quando o Brás Cubas, por exemplo, fala, ou melhor, conclui qual foi a relação amorosa que ele teve com a prostituta de luxo, a Marcela, ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ora, esta é uma piada magnífica, que a gente não tem como deixar de achar engraçada ainda hoje, e que revela bem, né, o estatuto, digamos assim, de um funcionamento social de um adolescente boboca, que está narrando a sua própria história, embora se suponha, não é, digamos assim, o imperador com a barriga cheia. Eu estou dando poucos exemplos, mas a leitura do Machado se engrandece, cresce enormemente, justamente porque ela não pode ser uma leitura que se esgote no primeiro nível. Ou seja, o leitor que lê o Machado no primeiro nível, ele estará o tempo todo engambelado pelo texto, estará enganado pelo texto. Isto opera, portanto, uma riqueza que coloca em xeque ainda os leitores de hoje em dia. Então, os leitores de hoje em dia levam a textura, né, a confecção do texto machadiano, do romance machadiano,
né, a um nível que a crítica ajuda muito a ler o que está por trás. Né? Agora, o que está por trás é um mundo que só é feito pelo grande escritor, assim como o que está por trás da grande obra de Shakespeare, né, é preciso uma decifração. Não é digamos, a matéria chapada que a gente encontra, digamos, na mídia, né, na comunicação de massa. Comunicação de massa quer dizer no primeiro nível e diz simplesmente isso. Mas o Machado é tão astuto que mesmo nas suas crônicas, que era para o leitor, digamos, ler de manhã e à tarde pegar o jornal e embrulhar o peixe, mesmo nas suas crônicas, é preciso procurar um sentido ocultado, alguma coisa que ele está tramando, e eu diria, na linha geral desta ironia estratégica, em que ele não se consola de dar para o leitor, né, o sentido das coisas. E aí, acho que podemos concluir, né, este aspecto dizendo o seguinte: o Machado é talvez o escritor mais democrático do país. Por quê? Porque ele não oferece verdades, ele oferece problemas para o leitor. Não oferecendo verdades, ele, portanto, não tem um discurso dogmático. Não há verdade ali. A verdade que está ali, ela é, digamos, construída como meia-verdade, a saber, portanto, que depende da posição do leitor. E o leitor de hoje encontrará uma verdade, o de amanhã encontrará outra, e o de antes encontrou outra. Né? Então, neste caso, nós temos um leitor, um escritor, né, profundamente democrático que não quer oferecer verdades acabadas e dogmáticas para nenhum leitor. Concluindo, eu queria referir só que eu publiquei agora em 2008, em segunda edição, né, a Nanquim e a EDUSP, o meu trabalho a respeito das memórias póstumas de Brás Cubas, que se chama Um Defunto Estrambótico. E, naturalmente, se trata do defunto Brás Cubas, que, como a gente lembra, ele não é um escritor defunto, mas um defunto escritor, que escreve lá do outro mundo. Os passes de mágica que ele faz para escrever do outro mundo e mandar o livro para cá, ele não nos explica, mas certamente coloca em xeque, né, digamos assim, a naturalidade da escrita. Escrever não é uma coisa da natureza, escrever é um artifício, né? E escrever romances é um artifício maior ainda. E por isso que a produção de sentido é sempre um artifício, não tem sentido natural, o sentido é sempre cultural. E, neste caso, radicalizando desta forma, colocando um defunto, que a gente sabe que não pode escrever história, mas, no caso, escrevendo e mandando para cá, o Machado alerta o leitor e tenta construir um leitor que desconfie de todo o discurso pronto, acabado, dogmático e cheio de verdades. Como a gente observa, né, isto não é pouca coisa e absolutamente não é uma questão do século XIX. Nunca se viu tanto discurso dogmático e atravessado de supostas verdades quanto o que se faz hoje, né, especialmente na indústria cultural. Muito obrigado.